Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é um assunto muito importante. As pessoas têm uma dúvida que eu acho que permeia durante séculos. A dúvida principal que as pessoas têm, melhor falando, a maioria das pessoas, acredito que quase todas, não podemos aqui generalizar, mas boa parte das pessoas fazem sempre essa pergunta: por que Deus, sendo um Deus tão amoroso, tão misericordioso, não matou o diabo e os anjos caídos quando se rebelaram no princípio? Muitas pessoas da minha parentela, vizinhos, amigos, colegas de trabalho perguntam: Paulo, Deus é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, por que, Paulo, ele não matou o diabo e os anjos quando se rebelaram no princípio? Talvez essa seja a sua dúvida, por isso que eu peço a você que assista todo o vídeo. Irei ser o mais sincero possível com vocês. Muitas pessoas inventam muitas coisas, porém, eu vou me ater ao que está escrito na palavra do Senhor. De antemão, se for possível, peço que você compartilhe esse vídeo com alguém. E muitos podem pensar, você está pedindo que é para gerar visualizações, likes, né? Buscar alguma coisa com isso? Não, irmãos. O meu intuito é pregar a palavra do Senhor, esclarecer a todos vocês no que se refere dúvidas, pois o conteúdo aqui é bíblico e informativo. Não busca aqui fins lucrativos nem projeção ministerial. Mas quando eu sempre peço para você compartilhar, dar o like, é para o YouTube reconhecer que esse material é bom e compartilhar com mais pessoas. E com isso, as pessoas venham a se familiarizar com as Sagradas Escrituras e tirar as dúvidas que têm relacionadas ao texto sagrado. Então vamos para o vídeo. Por que Deus não matou o diabo e os anjos caídos quando se rebelaram no princípio? Em primeiro lugar, nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, podemos não afirmar, mas podemos ter uma compreensão que, para que todo o universo visse as consequências de se opor a Deus. Então, acredito que Deus não matou o diabo e os anjos caídos quando se rebelaram, para que todo o universo pudessem ver as consequências que é. Sou bem repetitivo para que você possa aprender. A repetição faz bem para a aprendizagem. Quais são as consequências de se opor a Deus? Também, irmãos, ao ler as Sagradas Escrituras, especialmente o livro de Gênesis, capítulo 3, assim como ele colocou dúvida em Eva, só é você ler todo o capítulo 3 que você vai ver que ele colocou dúvidas. Quando ele tentou Jesus no deserto da Judéia, ele tentou colocar dúvidas. Então ele trabalha com engano, com engodo. Ele é o pai da mentira. Diz a Bíblia que ele é astuto. O que é astúcia? A capacidade de enganar. Então tome muito com cuidado, ele é um manipulador. Então ele colocou, acredito também, que Deus não destruiu o inimigo. O primeiro foi aquilo que eu vos falei, para que todos vissem a consequência que é se opor a Deus. Em segundo lugar, acredito que o inimigo ele deve ter colocado dúvida nos anjos, tipo, afirmando que o Senhor era autoritário. Podemos ver isso ao ler o texto sagrado. Veja o que é que diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Tem um embasamento bíblico acerca do que eu vou falar sobre isso. Capítulo 12, verso 4 está escrito: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. As estrelas do céu aqui, numa compreensão melhor, se refere aos anjos. Então, dá-se a entender que ele conseguiu uma terça parte das estrelas do céu, uma terça parte dos anjos. Então, como foi que ele conseguiu, irmãos? Trazer esses anjos, essa quantia de anjos, que é uma quantia inúmera, muito grande, para o seu lado. Com certeza foi colocando dúvidas. Dá-se a entender que ele trabalha com uma dúvida. Então, vamos lá. Então, se Deus, nesse exato momento, destruísse o inimigo, então todos lá no céu, no universo, podemos falar assim, especialmente nos céus, onde houve o primeiro conflito, daria-se a entender que o inimigo, ou seja, Satanás, estaria certo. Mas Deus mostrou em primeiro lugar as consequências do pecado, não destruindo o inimigo e os anjos caídos, a qual chamamos de demônios. Deus mostrou que o inimigo é um mentiroso, diz o texto lá no Evangelho que escreveu João, que o inimigo ele é homicida desde o princípio. Diz o texto também que ele não se firmou na verdade e é o pai da mentira, que nele não há verdade alguma. Se não me foge a memória, é João 8,44. Então Deus mostrou que o inimigo era mentiroso e mostrou as consequências. Então, sabemos que se Deus quisesse destruir, ele teria destruído, pois um princípio básico que todos sabem de qual é salteado é que quem cria estabelece princípios. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui no meu telefone. Então,
O criador desse telefone escreveu a maneira de como se utilizar, se desse algum defeito, o que fazer, tem a assistência, enfim. Quem cria estabelece princípio, tem um manual do fabricante, me lembrei. Tem um computador aqui, tem uma televisão, você também deve ter. Então, existem manuais para você possa manusear certo instrumento. Então, assim é Deus. Então, se quem cria estabelece princípios, Deus poderia ter feito isso, mas não. Deus, ele optou, lendo a Bíblia, irmão, podemos compreender isso, não destruir para mostrar o verdadeiro caráter do inimigo. Pois Deus não nos fez seres presos, Deus nos fez seres livres. Então Deus nos destruiu porque ele era um ser livre, um livre-arbítrio, ou seja, Deus permitiu que ele viesse a agir pelas suas próprias atitudes, né? Seu próprio discernimento, vamos dizer assim, e para que ele ele poderia se arrepender, mas ele não se arrependeu, ele ainda errou. O mal gerou no seu coração algo terrível, podemos dizer assim, que ele é um ser espiritual. Não sabemos se os seres espirituais têm coração, mas eu estou aqui fazendo conjecturas, eu creio que você está entendendo. Então, um sentimento brotou no coração do inimigo. Eu tenho até um vídeo aqui com o tema Conhecendo o Inimigo e uma playlist. Então, eu tenho vários vídeos que eu falo acerca como o inimigo atua. Então, se você assistir a nossa playlist Conhecendo o Inimigo, você vai ver aqui que eu abordo diversos assuntos que você vai entender um pouco melhor esse assunto. Então, Deus optou por mostrar o caráter do inimigo. Quando sabemos que o inimigo é perverso, é mau, então deve ter gerado nele, não só nele, mas ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos. Então Deus não destruiu, Deus fez, eu vou mostrar as consequências, quer se opor a mim, vou mostrar as consequências do pecado, vou mostrar verdadeiramente o caráter maligno do inimigo. Então, observamos que o Senhor Deus, por ser um Deus de amor, um Deus de paz, ele quer que eu e você o sirvamos, irmãos, mas por amor e não com medo. Então, se Deus matasse, o inimigo estaria certo. Os anjos, eu ia dizer pessoas, me perdoe. Os anjos iriam dizer o quê? De fato, verdadeiramente ele é autoritário. Ele quer que nós o sirvamos por medo e não por amor. Então, Deus deixou para que todos vissem, inclusive nós que estamos vivendo hoje, outras pessoas que já passaram, outras que vão vir, verdadeiramente o caráter do inimigo. Então, Deus quer que você sirva por amor. Como diz o Salmo, sirvamos o Senhor com alegria. Então não devemos servir a Deus, irmãos, por constrangimento, por força. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, damos lugar ao Espírito Santo, assim devemos servir ao Senhor. Então, para ser bem claro com você, estou aqui fazendo conjecturas, dando aqui algumas suposições, mas a Bíblia não explica, irmãos, de uma forma muito clara e objetiva, podemos dizer assim, explícita, o porquê Deus não destruiu o diabo imediatamente. Repito, a Bíblia não explica o porquê Deus não destruiu ele imediatamente, ou seja, de imediato, logo, a princípio. Porém, ela fala que um dia Deus vai destruí-lo. Sabemos, irmãos, que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, conforme lemos em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Fala de 28 classes de tempo. Depois leia na sua casa esses 8 versículos de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Então observamos que o diabo ele vai receber sim o seu castigo. Fique em paz. Me perdoe, irmãos, estou um pouco gripado aqui, né? Mas estou tentando aqui trazer o conteúdo para vocês, pois a gente fica espirrando, tossindo, né? A gripe é terrível, essa coriza, mas eu sei que os irmãos entendem. Peço até perdão por isso. Então veja, então o diabo ele vai receber o seu castigo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A Bíblia fala que ele vai destruí-lo um dia. Deus vai destruí-lo um dia. Eu vou ler isso aqui para vocês em Apocalipse, para vocês ficarem tranquilos. Eu sei que isso tem gerado uma perturbação muito grande, né? Em algumas pessoas, outros deixam de crer em Deus, outros abandonam a fé, né? Se revoltam, mas acalma o teu coração, se tranquiliza. Deus é perfeito, Deus sabe o que faz. Deus é soberano. Eu costumo dizer que o relógio da providência divina não anda atrasado nem adiantado, tem hora certa. E se Deus está no controle, eu tenho uma palavra de Deus para você, nada sai do comando. Então deixa Deus estar no controle, não tente fazer nada do seu jeito. O jeito de Deus sempre é melhor. Então a Bíblia fala isso, que Deus vai destruí-lo um dia. Vai, irmãos, vai. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, que diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo já que tem pouco tempo. Olha, ele desceu, que o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ou seja, ele sabe que os dias deles estão contados. Por isso que ele faz tudo para que eu, por isso que ele faz tudo para que você, por isso que ele faz tudo, irmãos, investe para que nós
venhamos a pecar, venhamos a blasfemar, venhamos a duvidar do trabalhar de Deus, para que nós venhamos perder a nossa salvação, que Ele sabe que se nós obedecemos ao Senhor, nós temos a vida eterna, morada eterna com Deus. E Ele sabe que se nós desobedecermos, vamos para onde? Ficar com Ele sofrendo por toda a eternidade, irmãos, como diz o texto em Apocalipse e outros livros da palavra do Senhor, mas especificamente em Apocalipse. Então veja, eu repito, a Bíblia não explica porque Deus não destruiu ele imediatamente, no princípio, mas fala que Deus vai destruir ele um dia. Conforme lemos aqui em Apocalipse 12:12, observamos que os dias do inimigo estão contados. E o meu e o seu também, porque a qualquer momento eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai nos levarmos para morar com Ele, dando cabo de todas essas coisas ruins e vai ter o seu reinado de paz. Se alegre, irmãos, por saber que as coisas melhores ainda estão por vir na sua vida. Então, continuando, podemos observar que o inimigo, ele nos mostra como é um mundo sem Deus. O inimigo, ele causa muitos problemas no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no inimigo. Ele opera pelo engano, pelo erro, feito eu vos falei aqui no princípio. Porém, Deus, por outro lado, nos mostra, irmão, como é um mundo restaurado por seu amor. Deus nos mostra que seu amor é muito mais poderoso. Então, outra coisa que as pessoas falam relacionado porque Deus não matou o diabo e seus anjos no princípio, as pessoas falam, irmãos, será que Deus não fica triste com isso que acontece, não? Será que Deus fica alegre porque Deus não faz nada? Ô, irmãos, não diga isso, que Deus não faz nada. Você deve ter dito isso por ter dúvida, até lhe compreendo, mas não é certo. Essa sua afirmativa, esse seu modo de pensar, pois, então eu vos falei, Deus é soberano, quem cria estabelece princípios, vimos aqui que o inimigo está com os dias contados, Deus vai destruí-lo, vai puni-lo eternamente, não só ele, mas os anjos, conforme a Bíblia diz, também todos aqueles que se rebelarem contra Deus. Deus é justo, mas veja, Deus não fica feliz com as obras do inimigo, mas de certa forma, irmã, essas obras do inimigo mostram que o caminho de Deus é melhor, muito melhor é servir a Deus do que servir o diabo. Todas as pessoas que já serviram o diabo, que quando se afastam do caminho das trevas e se entregam ao caminho de Deus, vem uma grande diferença, tem paz, aquele vazio que nada preenchia, tentam preencher com droga, prostituição, com os vícios, ela vê que só quem preenche aquele vazio é o Espírito Santo de Deus. Então Deus, eu posso até usar uma expressão, muitos não vão entender, mas eu creio que quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem discernimento vai compreender o que eu estou vos falando. Deus, ele até permite, irmãos, que certas coisas aconteçam aí para mostrar que o caminho dele e a vontade dele, o que ele tem de fato é o melhor. Mas eu dei aqui muitas suposições, né? Porque Deus não matou o diabo e os anjos caídos quando se rebelaram no princípio. Porém, uma resposta muito simples e direta que eu quero vos dar aqui com toda certeza no meu coração. Porque Deus não matou o diabo e os anjos caídos quando se rebelaram. Quer saber por quê? Eu não sei. Você não sabe. Lemos a Bíblia. Temos interpretações, damos aqui algumas sugestões, suposições, porém, só Deus sabe por que ele não fez isso. Repito, não estou querendo aqui manipular você nem colocar dúvida. Demos aqui algumas suposições, creio que você entendeu, como também eu entendi lendo a palavra do Senhor, mas de fato, só Deus o sabe por que não destruiu. Espero, irmãos, ter ajudado você. Ter um pouco conhecimento, mas aquele pouco conhecimento que eu tento compartilhar com vocês para que todos juntos possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.